segundo ano? Tranquilos? Tudo em paz? Aquele álcool em gel de leve, né? Não custa. Ih, caiu tudo aqui. Não custa, né? Sempre lembrar. Bom, hoje a gente vai dar aquela continuidade. Vamos chegar no último módulo da apostila. A primeira apostila, né? Módulo 4. Vamos falar sobre Estados Unidos no século XIX. Pô, esse século XIX não acaba, né? Acho que vai acabar agora. Não é possível que tenha mais alguma coisa pra gente, né, falar na outra apostila do século XIX. Acredito que não. Tem que chegar logo no 20. Tá? Aqui, ó, tem a Gretzinha aqui no cantinho. Você já sabe, clicou, leva para esse vídeo ou para o canal, para vocês terem algo mais fácil, beleza? Vou mostrar para vocês lá na apostila, também não custa. Aqui, ó, módulo 4, beleza? Os Estados Unidos da América no século XIX. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse tema. Bom, já de início a gente precisa entender que, para você ter um bom entendimento da aula, seria interessante a gente observar aqui. Se você sair dela sabendo o que foi a marcha para o oeste, tá? E sabendo a Guerra de Secessão, beleza, tranquilo, é o nosso interesse em relação ao módulo, correto? E nas futuras avaliações é o que vai ser cobrado. Então você precisa entender um pouquinho antes como funcionava os Estados Unidos, depois para entender a consequência desses dois grandes momentos do século XIX dentro dos Estados Unidos. Então eles saíram de uma independência contra a Inglaterra, com aquele projeto para expandir, com aquele projeto para poder crescer. E você deve lembrar que as 13 colônias iniciais norte-americanas, elas detinham projetos diferentes. O norte de povoamento, o sul eram, né, colônias de exploração. Depois da independência, esses projetos continuam dentro desse pensamento, mas para desenvolver a parte interna no norte, o sul pensando mais na questão agrária, pensando mais na exportação. Enfim, são modelos que vão divergir, e esses modelos, a cada ponto que passa, né, a cada momento que vai passando, esses modelos vão ficando mais discrepantes em termos de interesse de nação, interesse de Estado e nessa expansão norte-americana. Bom, ali você está vendo na imagem bandeirinha do México e Estados Unidos. O México vai sofrer bastante nesse meio do caminho, nessa ideia que os Estados Unidos vão implementar de chegar até o Pacífico, de sair do Atlântico, chegar até a costa do Pacífico e pegando muitos territórios. Você vai ver, comprando territórios, ou por bem ou por mal, vencendo. Os indígenas vão sofrer muito no meio desse caminho, mas os Estados Unidos vão se fazer uma grande nação justamente dessa forma. Então, basicamente nesse sentido que a gente gostaria de falar. Então, após a independência, você tem uma postura muito isolacionista norte-americana que vai acabar trazendo benefício econômico, aumento da população com imigrantes, consolidação no continente, sempre num pensamento de tentar se desvencilhar do interesse europeu. Correto? A gente vai ver isso depois, né, com a doutrina Monroe e etc. América para os americanos, mas você tem esse modelo nortista de desenvolvimento interno numa tentativa de se isolar inicialmente para depois fazer controles e fazer intervenções necessárias, logicamente já trazendo os Estados Unidos como potência. Bom, então a primeira característica que eu coloquei aqui seria, o primeiro fator seria a compra da Louisiana em 1803, iniciozinho ali do século XIX. Olha só, acomodar a onda migratória dando acesso às terras férteis. Então, assim, um país feito por imigrantes, a gente está cansado de falar sobre isso, e os imigrantes, né, principalmente europeus, vão chegando e vão sendo acomodados dessa forma. A compra da Louisiana vai fazer com que o território norte-americano dobre de tamanho. Então você tem um crescimento absurdo, gigantesco. Em teoria, pensava-se que com essa expansão para o oeste, aquela ideia do norte versus o sul, né, aqueles modelos, né, das antigas colônias, fosse sendo mais apaziguado. Mas pelo contrário, porque com essas novas anexações de terras, mais uma vez esses modelos entravam em discussão. O norte querendo desenvolver industrialmente e o sul querendo manter a questão agrária. Não é a única diferença. Nós vamos ver que tem outras que são importantes, não é a única, mas a gente sempre, né, a grosso modo, coloca dessa forma. Então olha só, em 1810 esse isolamento teve que ser revisto devido a acontecimentos lá na Europa, né? O bloqueio continental, né, de 1808, Napoleão mexendo com esse cenário europeu,
gigantescas guerras napoleônicas, que vão prejudicar o comércio norte-americano e pressões inglesas que vão levar a essa segunda guerra de independência, que a nossa apostila nem chega a comentar sobre, mas eu coloquei aqui só para a gente citar que foi um acontecimento relacionado a esse momento nos Estados Unidos. Bom, e vem a expansão territorial, eles tinham esse interesse, depois da independência, de fazer essa anexação aí de novas terras. Então, nessa primeira metade do século XIX, essa conquista para o Oceano Pacífico ia na chamada Marcha para o Oeste. Então, você está vendo aqui uma imagem muito famosa, muito conhecida, tem na apostila também, que seria a Colômbia, né, guiando os colonos nesse destino manifesto. Eles vão chamar dessa forma, dessa maneira, onde eles acreditam estar destinados ou predestinados a conquistar estes territórios devido a uma escolha divina, os estadunidenses sendo escolhidos por Deus para conquistar esses territórios. A gente sabe que a ideia de falar que é escolhido por Deus não é uma ideia nova, não é algo inédito. Você já deve ter escutado isso outras vezes com povos semitas e etc. Então, assim, fica aqui mais uma justificativa de fato para essa ideia de vou pegar terras por bem ou por mal, mas é porque é nosso direito, porque a gente precisa levar essa ideia estadunidense, levar o fato de sermos escolhidos por Deus para esses territórios, e a gente vai tirar de quem estiver no meio do caminho. São aquelas velhas histórias do Velho Oeste, que você está acostumado, cowboy, indígena, aquela coisa toda, né? Então, assim, imigração intensa de europeus para a América. Então, dificuldade financeira, cercamentos, mecanização do campo, as unificações. Nós vimos unificação italiana, unificação alemã, tudo isso gerando problemas, guerra civil, problemas internos. Então, muita gente vai embora e buscando oportunidade na América, terra das oportunidades. A mecanização, né, expulsando o camponês do campo, indo para a cidade, o cara aproveita e já pega o barquinho e vem para a América, né? Então, aqui é tanto a mecanização quanto os cercamentos e dificuldade financeira. Então, assim, era uma aventura. Então, ninguém muito abastado, muito bem posicionado na sociedade europeia poderia fazer essa viagem, ainda mais conseguir terras no oeste norte-americano, né? Seria algo assim mais para a galera que estava precisando, perseguidos políticos, religiosos, aquela coisa toda que a gente já havia comentado. Fatores internos, né? Descoberta do ouro lá na Califórnia, então lá na parte do Pacífico. A gente sabe que, estudando a história do Brasil, toda vez que estudamos que quando você tem a ideia de ouro, né, Minas Gerais, Vila Rica, aquela coisa toda, é um incentivo a um povoamento absurdo que acontece. Então, sempre a descoberta do ouro sempre vem acompanhada de um incentivo a um povoamento, porque é uma promessa de riqueza. Construção de ferrovias ligando o leste ao oeste, então cada vez mais que os Estados Unidos vão avançando para o Pacífico, essas construções vão acontecendo pelo modelo nortista e vai levando mais pessoas para trabalharem, assim, povoarem, e é um ciclo, né, contínuo. E o chamado destino manifesto, como eu comentei, a ideia de que Deus escolheu o povo estadunidense para fazer essa anexação de territórios e esse crescimento e levar essa cultura norte-americana, mais ou menos dentro desse interesse. As justificativas para a expansão, então eu coloquei a parte religiosa, política, e dentro da parte, né, e também a lei sobre terras, são as justificativas no geral e a forma como elas foram feitas. Então aqui, os norte-americanos eram destinados por Deus a ocuparem terras situadas entre o Atlântico até o Pacífico. Então, para você colocar no teu caderno, fica mais interessante, a gente já comentou. E no político, eu vou falar depois sobre, beleza? Então, lá no finalzinho dessa aula eu vou comentar a doutrina Monroe, América para os americanos, e como ela se estabeleceu principalmente na política externa. Correto? Geralmente a gente comenta a doutrina Monroe relacionada à política externa, de como os Estados Unidos vão se comportar frente aos outros países, principalmente da América e da Europa. Tá? Agora, acho interessante a gente citar a lei sobre terras, é algo que geralmente lá em sala de aula eu comento bastante sobre, não só nesse momento ao falar dos Estados Unidos no século XIX, mas também falar sobre o Brasil do Segundo Império, de Dom Pedro II, que basicamente é o mesmo momento da lei sobre terras lá nos Estados Unidos, a Homestead Act, que seria aqui, destinada a favorecer a expansão para o oeste, seria doada então uma extensão de 64 hectares para quem cultivasse a terra por 5 anos. Então, assim, se os Estados Unidos estavam querendo avançar para esse grande território, que você vai ver depois no mapa, ele tinha que fazer um incentivo ao povoamento. Esse território pelo modelo nortista, porque quem faz essa lei é Abraham Lincoln,
né? Abronico industrial, aquela coisa toda, do pensamento nortista. Então ele quer povoar, ele não quer que aquilo vire um grande campo para a agricultura dentro do modelo sulista, que seria escravocrata e etc. Não, é povoar, é desenvolver de maneira interna. Então ele vai fazer uma espécie de reforma agrária, vai tomar essas terras dos indígenas, tomar essa terra, principalmente também dos mexicanos, através de guerras, etc. E vai pegar esse território, mas principalmente dos peles vermelhas, como são chamados, e vai fazer essa entrega, tanto para estadunidenses quanto para quem quisesse se tornar estadunidense. Ou seja, quem quiser pode vir de fora, tem o direito, pode conseguir terras, 64 hectares, uma vez que você pegasse esse território e cultivasse 5 anos. Cuidasse dele durante 5 anos, ele passava a ser seu. Então, né, é um grande incentivo. Então, enquanto os Estados Unidos estavam, nesse momento, 1860 e pouquinho, 68 mais ou menos, estava distribuindo terras, mesmo com esse preço, né, de genocídio, aquela coisa toda, mas distribuindo terras, o Brasil fazia exatamente o oposto. Ele estava concentrando terras na complicadíssima lei, né, de Dom Pedro II, chamada Lei de Terras, de 1850, onde ele faz o oposto, né, de uma reforma, ele concentra e só vai distribuir terras para os cafeicultores, para os grandes produtores, enquanto ex-escravos, imigrantes não tinham acesso à terra, pessoas mais pobres não ficavam com a terra. Então, para você ver o oposto, e talvez explicando como os Estados Unidos se prepararam para ser uma nação de potência mundial, que começou justamente com essa questão dessa divisão sobre as terras e buscando um desenvolvimento interno absurdo. Então é interessante, cai muito em vestibular, tá? Tanto essa lei de terras de Dom Pedro II quanto a lei de terras do Abronico, que é basicamente do mesmo momento, e elas são conflitantes. Bom, mecanismos de conquista, tá? Por compra, anexação ou guerra. Então, amigo, eu vou comprar, eu vou anexar, guerra. O território americano vai ser da parte atlântica ao Pacífico, e isso vai também fazer traz um impulso econômico para uma nação de uma maneira gigantesca. Vamos pegar mais uma vez o exemplo aqui do Brasil. Nós temos a costa do Atlântico, né? Se a gente conseguisse já, né, hoje em dia acho que não tem mais como, né, vai ser por guerra e etc. Mas antes, se o Brasil conseguisse uma saída para o Pacífico, né, ter um território para o Pacífico, historiadores e as pessoas especialistas acreditam que o salto econômico brasileiro seria gigantesco, você conseguir escoar a produção pelos dois lados através do próprio território. E o Brasil quase consegue fazer isso. Tem a parte geográfica que complica bastante, mas mesmo assim, né, mostra que seria algo bom. Então os Estados Unidos buscaram isso a todo momento, pegar a parte pacífica, a parte do Pacífico, melhor dizendo, e principalmente porque pega a Califórnia, uma parte muito interessante com a questão ali dos minérios. Então aqui do lado eu listei para vocês mais ou menos um passo a passo das anexações que os Estados Unidos vão fazendo. Ó, a Louisiana aparece aqui, Flórida, Oregon, aí vem Arizona, Califórnia, Nevada, Novo México, tá tudo nesse tratado de Guadalupe. Após a derrota do México, o México chega a perder 40% do seu território, e parte boa de território para os Estados Unidos, e continua, ó. Aí pegou outra parte, foi comprada, os Estados Unidos foi comprando, comprou o Alasca também, que é muito conhecido, né? A gente comenta bastante, Porto Rico, Filipinas, já por guerra, e o Havaí anexado. Então você vê que é um rolo compressor durante o século XIX, de 1803 até 1898, finalzinho dele, fazendo com que esse território norte-americano vai aumentando e logicamente se desenvolvendo. É lógico que eu só estou falando dessa parte da marcha para o oeste. No meio desse momento causa, né, a gente vai enfrentar uma guerra, que é a Guerra de Secessão, um problema entre a Guerra Civil norte-americana, que a gente vai vir a comentar. Tá? Então dá uma olhada aqui no mapa, os 13 colônias, né, iniciais, né, que já chamados de estados primitivos, e eles fazendo essa marcha para o outro lado. Ó, Texas anexado, era território mexicano, assim também como nessa parte de Los Angeles, Califórnia. E aí os Estados Unidos vai adquirindo esse tamanho gigantesco. E lógico, você vai ter um problema muito sério, que a linha está aqui, ó,
dos interesses do norte, interesses do sul, que não era, né, era mais ou menos assim, mas nem todo mundo participava ou chegou a participar dessa guerra de secessão, a guerra, conflito aí interno norte-americano que a gente precisa observar. Né? Por quê? Porque está inserido na consequência. Ó. Grande desenvolvimento econômico, economia em crescimento, crescimento populacional gigantesco, e você vai ter aqui, ó, principal é isso aqui. As ideias, né? A formação de sociedades diferenciadas dentro do país. O norte, burguesia industrial, comercial, desenvolvido, versus o sul, aristocratas, grande latifúndio, exportação, né, agrícola e escravidão. Tá? Então você tem dois modelos e a cada novo território vinha novas brigas, novos conflitos. E a eleição, por exemplo, do Abraham Lincoln, que representava esse grande modelo nortista, vai causar um problema muito sério e vai gerar o início da Guerra de Secessão, como a gente vai visualizar. Ó, coloquei o mapa. Eu consigo visualizar aqui, espero que vocês também. Toda essa partezinha aqui, ó, de um amarelinho, é a galera da União. Beleza? É a galera do norte, União, tá? Como a gente vem comentando, desenvolvimento, aquela coisa toda. Esse pessoal aqui também, tá? Esse pessoal aqui, deixa eu ver se eu mudo a cor, né? Já vai ser a galera, beleza? Da Confederação, chamados de confederados versus a União, beleza? Então, modelo sulista. E esses outros aqui de verdinho, tá, de verdinho, vou mudar novamente aqui, ó, esses aqui, ó, de verdinho, depois eles vão entrando nessa briga, tá? São estados que depois vão ingressar na União, depois da Guerra de Secessão. Então, porque, né, logicamente a marcha continua, né, por continuar a marcha, mesmo após a guerra, eles já vão entrando, né, nessa questão da União. Então, basicamente, você vê que o conflito ele se estabelece mais ou menos, né, de região de fronteira nessa área. E aí, amigo, é um rolo compressor muito grande do norte, porque já estava muito mais preparado para uma guerra daquele momento, daquele período do século XIX, do que o sul, que era mais atrasado. Então, tecnologia, armamentos, era algo muito mais, até pela questão industrial, era muito mais acessível ao norte do que ao sul. Então, dá uma olhada aqui nas características. Ó. População de 20 milhões no norte, industrializado, ampla rede de ferrovia, então de mantimentos para lá e para cá, pessoas para lá e para cá, para o abastecimento da guerra. Eles tinham um interesse protecionista e abolicionista. Aqui entrava um grande conflito com as ideias do sul, porque o norte queria se proteger industrialmente aumentando tarifas alfandegárias, ou seja, produtos que vêm de fora precisam entrar com alto preço, impostos, taxa alfandegária, para você proteger a indústria nacional. O sul não estava nem aí para isso, ele queria era mais que fosse ao contrário, que os produtos de fora, industrializados, chegassem baratos para que eles pudessem consumir, porque o sul estava voltado para a questão agrária. Então não participava dessa relação comercial / industrial. E eles tinham uma economia diversificada, não era focada em um único produto, né? Basicamente entrando em conflito com o interesse do sul. Vamos lá, ó. População de 11 milhões, mas 4 milhões são escravos, agrário exportador. A gente coloca a característica liberalista nesse sentido de achar que não deve se intervir nessa questão de impostos, alfandegária e etc. E é escravocrata. Então, assim, por que o norte, né, desde muito cedo, até ser povoamento, etc., vai ser contra essa questão da escravidão? Uma coisa é você ser contra, outra coisa é você ser abolicionista, né? Você querer acabar com a escravidão. Sou contra ou querer acabar de fato. Aí a gente já sabe, né? O querer acabar passa pelo fato de que o escravo não ganha salário, por não ganhar salário não consome. Como eles estão se desenvolvendo internamente, o mercado interno é um alvo para esses nortistas, eles querem mais que a galera possa consumir. Né? E também, acabando com a escravidão, você acaba com a principal mão de obra do sul, enfraquece o sul e esse modelo que eles queriam superar. Bom, então você tem escravista e poucas indústrias. Então você vê que não está balanceado. Né? Não está balanceado, o norte vence. E aí eu coloquei o processo, mais ou menos para vocês verem como que acontece. Eu comentei já, né? A vitória do Abraham Lincoln, a Carolina do Sul, mais 6 estados não gostam, falam, ó, vou sair da União, e aí acabam declarando, né, essa secessão, esse corte com a União, cria-se a Confederação, mais ou menos isso, né? Logicamente
a União não vai gostar, porque o interesse deles era não perder território. Eles estavam já desde o início, né, desde a independência, pensando território, território, território. Então agora com essa briga, você pode ter o território ameaçado nos Estados Unidos. Eles não queriam isso de forma alguma, tanto que acaba acontecendo a guerra. Então, ó, Lincoln quase, né, e quase todos os líderes republicanos concordam que desmantelar a União não poderia ser tolerado para o projeto que eles detinham. E aí continua, né? Ele fala aqui do início do estopim, né? Quando tropas dos confederados atacam o forte da União, beleza? Não precisa gravar nada disso. E como terminou, né? Em abril de 1865, os confederados vão se render, não tem apoio estrangeiro para manter essa guerra, e o Sul sai arrasado, o modelo nortista vence, de fato, a União prevalece, e agora, né, os Estados Unidos podem avançar nesse projeto até o finalzinho lá para chegar no Pacífico e manter os Estados Unidos unidos, né? Lincoln vai ser assassinado, você já está careca de saber sobre isso, né? Muitos filmes, muita coisa relacionada ao Abraham Lincoln, com esse carinha aí, ó, do lado, aquela estátua dele, aquela coisa toda. O Sul passa a ser tratado como terra conquistada, a princípio. Aí você tem aceleração do desenvolvimento, ampliação do mercado interno, medidas protecionistas, tudo que o Norte já pensava para fazer essa eventual chegada até o Pacífico. A migração acelerou, ferrovias, tinham que construir muitas ferrovias para um lado e para o outro. Então o Sul sempre foi muito resistente. Sempre que o Norte fazia essa proposta para diversificar a economia, aumentar a indústria, ferrovias, o Sul não tinha nenhum interesse. Por isso que ele acaba entrando em choque, né? Vou mostrar para vocês uma parte interessante da sua apostila, que seria legal que vocês marcassem, principalmente essa parte aqui, ó, na 98, vou dar um zoomzinho aqui, ó, essa parte, tá? Deixa eu adicionar aqui, essa parte é interessante porque, cadê o negócio? Porque vai sair um pouco daquela ideia de que foi somente essa questão do desenvolvimento, a parte industrial só do norte versus a parte agrária do sul. Você tem aqui 4 características interessantes, por exemplo, a questão alfandegária, como eu comentei, o norte querendo uma proteção para a indústria interna crescer, enquanto o sul não via necessidade disso, queria o contrário. A criação de um banco nacional, né, para essa questão do norte sendo um grande credor e etc. E já o sul, né, que acabava devendo, queria os bancos particulares e queria mais a inflação mesmo acontecesse. Investimentos em melhorias internas. Então essa parte, né, da linha férrea, o sul não via interesse nisso, porque o interesse dele estava no mercado externo, para escoar, né, para fora. E a escravidão, que esbarrava dentro desse conflito de consumo interno versus mão de obra do sul. Então é interessante a gente observar essa partezinha, e depois ele começa a falar da guerra de fato. Acho que até aqui tranquilo, né? Até aqui tranquilo. Vamos lá, Lincoln foi assassinado, aquela coisa toda, a população negra. Então você tem a abolição da escravidão, mas aqueles que são, né, assim, é meio complicado. Aqueles que já eram escravos permanecem escravos, vistos como mercadoria. Que não era mais aceitável que novas pessoas se tornassem escravas. Então muita gente vai sair do sul, vai aproveitar aquele período de guerra, aquela coisa toda, e ó, vai embora, e o sul vai permanecer ainda com aquele pensamento de conquistado. E você tem, né, uma consequência complicadíssima, que você vai ter um aumento não vou falar aumento, mas a continuidade desse preconceito. A população negra não vai se beneficiar desse processo todo. Então marginalização, ausência de direitos políticos, perseguição de grupos racistas, como por exemplo a criação da Ku Klux Klan, ela é basicamente desse momento. Então assim, o movimento não consegue assegurar de fato uma inserção desse negro na sociedade. E aí tem problemas mais para frente que a gente vai visualizar, que vai ser resolvido, pelo menos politicamente, só lá em 1960, 1970, que você tem essa resolução como um todo, que a lei possa tentar dar uma equidade de tratamento entre a população negra e a não negra nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que a liberdade de expressão lá, como eles usam, a gente se confunde com o discurso de ódio, então a população negra geralmente sofre bastante. Tá? Então, olha lá, como consequências, coloquei o escravismo abolido, mas sem solução para essa questão negra. Então surgem grupos racistas aqui, a Ku Klux Klan. Por contrapartida na questão econômica, como eu já disse, né, desenvolvimento industrial, estruturação de uma economia de mercado interno mais dinâmica. Os Estados Unidos vão crescendo e vão se preparando para ser uma superpotência.
Quando chega no século XX e estoura a Primeira Guerra Mundial, eles estão preparadíssimos para poder alcançar os mercados pelo mundo devido a todo esse processo ao longo do século XIX. Ó, a expansão das ferrovias. Chega a ser humilhante para o Brasil quando você pega as ferrovias norte-americanas e faz uma comparação com as ferrovias brasileiras. É humilhante. Né? E a gente sabe que ferrovia é desenvolvimento. Então, aprofunda o processo de industrialização nos Estados Unidos, que eles chegam até potência. E aqui é Ku Klux Klan, você já deve ter visto filmes, já viu alguma imagem desses caras aí que parece que eles estão com lençol, vestido com lençol, capuz. Qualquer movimento que o cara tem que esconder o rosto é um pouco complicado, né? Um pouquinho complicado. Então, racistas, abertamente racistas, vão perseguir negros. E você tem resquícios ainda da Ku Klux Klan, hoje, né, desmembrada em vários outros grupos, principalmente com ódio ao imigrante, a permanência do ódio ao negro, o ódio ao latino, principalmente, ainda, né, nos Estados Unidos hoje em dia. E para a gente finalizar, o que seria o imperialismo norte-americano, estadunidense, do 19 para o 20. Né? Então o livro ele chega a falar um pouco sobre a doutrina Monroe e o Big Stick. Então a doutrina Monroe América para os americanos, tirar e retirar toda a influência europeia da América. Então, ao pegar terras foi um motivo, tirando ali terras da Espanha, terras da França, pegando esse espaço, mas principalmente voltado para a questão externa, depois dessa resolução da Guerra de Secessão e resolução da Marcha para o Oeste, você tem alcançar os mercados americanos, né, da América como um todo, tirando a influência europeia. Então, todo e qualquer local que fosse colônia aqui na América, colônia de algum país europeu, de algum país lá de fora, né, da América, logicamente, os Estados Unidos entravam ajudando a emancipação. Então, por exemplo, eu peguei Cuba, né, Cuba pertencendo à Espanha, entra num processo de emancipação, os Estados Unidos vão lá e ajudam. E passa a exercer uma influência muito grande nesse local. E isso ao longo aí, ó, da América Central até chegar à América do Sul. Então você está vendo aqui a imagem do Grande Porrete. Aqui é o Caribe, né, o Mar do Caribe. E aí você tem aquelas diversas ilhas, etc. Ó, você encontra o México aqui, né, Santo Domingo e por aí vai. E o Big Stick nessa ideia do Grande Porrete. Falar mansamente, mas com porrete na mão. Se tivesse que intervir militarmente, vai intervir. E vai mexer na política daquele local. Então, assim, se eu consigo. Qual o pensamento dos estadunidenses nesse momento? Se eu consigo intervir politicamente naquele espaço e garantir que, seja democracia ou não, seja república ou não, mas seja favorável aos interesses estadunidenses, eu já não preciso nem dar o próximo passo, que é fazer uma intervenção militar. Então, garantir presidentes, garantir ditadores, garantir governadores como um todo, nesses espaços na América que estejam em consonância com o pensamento norte-americano, é o que eles vão querer. Né, que eles vão utilizar esses mecanismos para conseguir os mercados, conseguir distribuir capital, investimentos e alcançaram a grande ideia de potência. Eu peguei como exemplo a emenda Platt. Né, a gente no futuro vai ter uma aulinha sobre a Revolução Cubana. Então tu vai falar, caramba, Renato já comentou um pouco sobre isso, como os Estados Unidos exerciam uma influência sobre Cuba e depois Cuba passando pela Revolução, aquela coisa toda. A emenda Platt ela vai ser anexada à Constituição em Cuba, uma vez que Cuba conseguiu a independência. Os Estados Unidos ali forçando, né, ajudando, e colocam a emenda Platt dizendo que eles poderiam dar pitacos dentro da política cubana e, caso necessário fosse, fazer uma intervenção militar. Então, uma coisa que beira um pouco absurdo hoje em dia. Vamos lá, você tem uma constituição, um conjunto de leis, então, que vigora no Brasil, feito pelo Brasil, e só funciona no Brasil, não é uma lei de fora fazendo essa interferência. Então, os Estados Unidos conseguiram colocar os interesses norte-americanos, estadunidenses, inseridos nessa Constituição cubana. Para você ter uma ideia do que seria esse Big Stick, essa doutrina Monroe. Mais ou menos nesse sentido. Com isso a gente chega ao fim. Vou dar uma volta na apostila. Ó, ele vai falando sobre isso. Guerra Civil. E aqui no finalzinho ela é a mesma imagem. Vocês estão observando. Ó, imperialismo, etc. Fala da doutrina Monroe, Big Stick. Basicamente isso, gente. Estou lá disponível na plataforma para que vocês possam tirar e retirar as dúvidas. Estou lá toda quinta-feira, na parte da tarde. No momento agora, né? Estou um pouquinho depois aqui,
gravando esse vídeo, é uma quinta-feira, e vou disponibilizar para vocês. Por favor, não hesitem, estarei lá para isso. A partir da semana que vem a gente vai começar a postar as avaliações. Então fiquem atentos, eu acho que esse momento a galera vai querer tirar dúvida, posso tirar dúvida de qualquer outro módulo, desde o módulo 1, né, de outros vídeos, por favor, interessem aí, né, nesse momento. Beleza? Tranquilo? Então vou fechar. É isso. Grande abraço e até a próxima.